Fala pessoal, beleza? Meu nome é Ricardo, eu serei o professor de Física de vocês. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que cai com relativa frequência em questões. A gente está falando de força de atrito, beleza? Então como a força de atrito surge? Por que ela existe? O que está acontecendo? O que ela come? Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, qualquer coisa que você faça para empurrar algum objeto, imagina, sei lá, uma geladeira, ou um sofá, ou um carro, não sei. Você vai empurrar alguma coisa. Obrigatoriamente aquilo vai se mexer? Não, né? Na verdade, existe uma tendência natural para evitar que ele se mexa. Essa tendência natural se chama atrito. Então, olha só, por que ela existe? Quando a gente pega um objeto qualquer, e esse daqui é onde ela está apoiado, se a gente der um zoom nessas superfícies, a gente vai ver o quê? Vai ver duas superfícies rugosas, duas superfícies com várias imperfeições. Muitas vezes imperfeições microscópicas, a gente não consegue ver olho nu. Pois bem, essas imperfeições concorda que dificulta esse movimento? Né? Pois bem, então vamos lá. Imagina que você vai tentar empurrar um sofá. Vai lá, vai tentar empurrar. Você aplica uma força. Você obrigatoriamente faz com que o sofá se mova? Não. Por quê? Porque existe uma força de atrito. Mas depois, se você aplica uma força muito grande, o que acontece? Ele começa a se mexer. Significa que o atrito deixou de existir? Não. O atrito existe mesmo quando existe deslocamento. Tudo bem? Então, olha só. Uma coisa importante. A força de atrito sempre é contrária à tendência de movimento. Esse tendência é muito importante. A gente vai entender o porquê já já. Então, vamos lá. Se eu decido aplicar uma força para cá, uma força para a esquerda, o que vai acontecer? Ele está com tendência de se mover para a esquerda. A força de atrito, o que faz? Vai ferrar a sua vida. Vai colocar a força para lá. Tudo bem? Então, vai ter uma força de atrito para cá. Olha só que legal. Então, eu tenho, se eu aplico essa força, uma força com tendência vai ser aplicada para o outro lado. Tudo bem? Então, olha só, algo importante. Eu vou frisar isso 1 milhão de vezes se for necessário. É sempre contrária à tendência de movimento, certo? Então, imagina o seguinte. Imagina que você vai caminhar. Por que caminhar tem a ver com força de atrito? Tem tudo a ver com força de atrito. Como você faz para caminhar? Você pega o seu pezinho e coloca no chão. Daí você tenta empurrar o chão para trás, tudo bem? Olha só o que acontece. Está aqui o chão. Você tenta empurrar usando o pé para lá. Qual é a tendência de movimento do seu pé? Para a direita, né? Para lá. Então você tem a tendência, o seu pé tem a tendência de ir para lá. O que acontece? O atrito é para cá, tudo bem? Então olha só, algo importante. Vou repetir. Sempre contrária à tendência de movimento. Eu não estou dizendo que ele é contrário ao movimento. Nesse caso em que eu ando para a direita, eu estou fazendo o quê? Eu estou colocando o meu pé, empurrando para a esquerda e com isso eu vou para a direita. A força de atrito está justamente no sentido que eu me locomovo, mas está no sentido que eu tenho tendência de mover. Doido, né? Tendência de deslizar. Esquisito, né? Mas é assim que funciona. Sempre tenta imaginar essas duas superfícies, como elas estão deslizando. Beleza? Se ele está deslizando para lá, então a força de atrito é para cá. Beleza? Ele estava querendo se deslocar para lá, então a força de atrito é contrária. Tudo bem? Estou enrolando? Não. Na verdade, eu estou fazendo aqui algo muito importante. Essa primeira parte é a parte mais importante dessa aula.
Tudo bem? Entender o conceito, entender para onde ele está se locomovendo, beleza? Para onde está apontada a força de atrito, ok? Então vamos lá. Existem duas forças possíveis de atrito. Existe, no caso a gente chama de força de atrito de FAT ou FAT, para quem gosta de inglês, né? Gordinho. FAT. Beleza. Essa força de atrito, ela se divide em dois casos, ou estático ou dinâmico. Qual a diferença entre os dois? Seguinte, no atrito estático, o objeto está parado. No atrito dinâmico, ele está se locomovendo. Sério? Sério. Então, imagina de novo aquele sofá. Eu estou fazendo força, eu estou fazendo força, eu estou fazendo força. Ele não está se movendo. Putz, quer dizer que não tem atrito aí? Tem. Mas aí eu estou falando do atrito estático. Existe atrito que impede o movimento e ele está parado. Agora, digamos que eu coloco muita força, ele consegue se mover. Eu tenho aí o atrito dinâmico. Ele está se movendo, ele está deslizando em relação ao solo, mas tem atrito. Beleza? Algo muito importante. Atrito dinâmico sempre vai ser o mesmo. Vai ser essa forma que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o atrito estático, ele tem um máximo. Não necessariamente ele sempre vai ser a mesma coisa. Como assim? Vamos imaginar uma geladeira abarrotada de comida. Você vai tentar empurrar essa geladeira, beleza? Mas antes disso, você não tenta empurrar a geladeira. Qual é a força de atrito envolvida ali? A força de atrito envolvida ali é igual a zero, porque ela não tem tendência de movimento. Agora, digamos que eu aplico 1 newton para lá e ela não está se movendo. Qual é a força de atrito? A força de atrito é 1 newton. Se eu aplico 2 newtons, 2 newtons de atrito. 3 newtons, 3 newtons de atrito. E vou fazendo isso sempre, até chegar a um limite. É o limite que, putz, não aguenta mais. É onde ele vai começar a se mover. E esse limite, ele é dito por essa fórmula. Então, o atrito estático, ele sempre vai ser essa fórmula ou menor, ou menos do que isso, tudo bem? O atrito dinâmico sempre vai ser esse daqui, beleza? E o que significa essa fórmula? Bom, como vocês podem perceber, aqui eu tenho o quê? Eu tenho um elemento, um 1 com a perna esquisita, que a gente chama de μ, e um n. O que é esse n? Esse n é a normal. Normal é o quê? É a força que um objeto faz na outra. Então, porque eu estou aqui, ó, eu tenho normal em mim. Por quê? Porque eu tenho o peso tenta me empurrar para baixo, mas o solo me empurra para cima. Esse empurrar para cima a gente chama de normal. Então, seguinte, força de atrito sempre depende, no caso, de um coeficiente, né, que a gente chama de coeficiente de atrito, que depende das duas superfícies. E a normal. Ou seja, quanto mais pesado alguém é, ou algum objeto é, mais difícil é empurrar ele. Por quê? Porque a força de atrito é maior. Por quê? Porque depende da normal. Tudo bem? Então, olha só, coeficiente de atrito, algo importante, depende das duas superfícies. Beleza. Como a gente vai conseguir para reduzir o atrito? Uma opção é a gente tira peso, né? Tirando peso, a gente reduz a normal. Outra situação, outra possibilidade é a gente reduz o coeficiente de atrito. Como a gente faz isso? Uma opção é, por exemplo, pegar o chão e ensaboar. Quando a gente ensaboa, aquele coeficiente de atrito fica menor. Então fica com uma força de atrito menor. Beleza? Tudo bem? Olha só, vez ou outra aparece esse tipo de gráfico aqui, né? Vocês já devem ter visto isso em algum canto. O que esse gráfico representa? Seguinte, nesse eixo X, eu tenho a força aplicada no objeto. Nesse outro aqui, eu tenho a força de atrito que é aplicada no objeto. Olha só o que está acontecendo. Eu aumento, chega um ponto que, pum, agora ele fica todo constante. O que aconteceu nessa situação? Eu apliquei força, lembra o que eu falei? Aplico 1 newton, ele tem força de 1 newton. Aplico 2 newtons, tem força de 2 newtons, e assim por diante. É o que está acontecendo aqui, ó. Eu estou aumentando cada vez mais.
Chegou a esse ponto? Que ponto é esse? É o que a gente chama de eminência de movimento. Vez ou outra aparece esse nome, ou seja, ele está nas últimas, está querendo desesperadamente se mover, tudo bem? Se você dá um sopro nele, ele vai embora, tudo bem? Então, olha só, aqui eu tenho que ele está parado. Por quê? Porque é o atrito estático, é sempre esse ou menos. Sobe, 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 chegou nesse ponto. Que ponto é esse? É esse daqui. Coeficiente de atrito estático vezes normal. É esse ponto. Beleza, apliquei mais um ponto que aconteceu. Ele caiu agora, e agora, independente da força que eu aplique, ele já está em movimento. Estando em movimento, o que acontece? Ele tem força de atrito dinâmica. E essa, no caso, é constante, independente da força que você aplique. Beleza? Então, para fechar essa aula, vamos fazer exercício? Considere um corpo na Lua, colocado em uma superfície plana e que, sobre ele, atua uma força horizontal conforme ilustrado a seguir. Considere a gravidade lunar aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o objeto e a superfície sobre a qual ele está apoiado valem, respectivamente, 0,2 e 0,1. Assinale a afirmativa correta sobre o objeto. Item A. Irá adquirir uma aceleração de aproximadamente 0,5 metros por segundo ao quadrado. Item B. Não entrará em movimento, pois a força externa é menor que a força de atrito estático máxima. Item C. Irá adquirir uma aceleração de 1,67 metros por segundo ao quadrado. E item D. Irá deslocar-se em movimento retilíneo uniforme. Fala pessoal, voltando, vamos fazer esse exercício rapidão. A gente já viu o enunciado, né? Então, uma dica para vocês. Toda vida que vocês fazem questão de física, leiam sempre 3 vezes. Por que ler 3 vezes? A primeira vez, cara, esquece resultado, esquece número, esquece tudo. Você vai entender na primeira situação o contexto geral, certo? Vai ver o que está acontecendo. Na segunda leitura, o que você vai fazer? Você vai montar tudo o que está acontecendo e vai colocar os valores aqui dentro. Beleza? Então, olha o que eu fiz. Eu desenhei a figura do meu jeito. Escolha o seu jeito. Não precisa ser algo muito complicado, é algo simples. E coloque todos os dados envolvidos. Terceira leitura, o que você vai fazer? Você vai ver se você errou alguma coisa. Se o que você colocou aqui é condizente com o que está aparecendo no exercício. Então, basicamente, o que está acontecendo? Você quer saber o que está acontecendo nesse corpo, dado todas essas informações. Então, vamos lá. Atrito cinético, muitas vezes chamado de atrito dinâmico em algumas coisas. Lembra disso, beleza? Então, olha só, isso daqui não está na Terra, isso está na Lua. Então, a gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado. O que você vai fazer? Primeira coisa, coloca todas as informações, todas as forças envolvidas. Ele está na Lua, tá, mas ele ainda tem peso. É o peso na Lua. A normal é o quê? É a força que o chão faz sobre o corpo. E essa é a força aplicada nele, beleza? Então vamos lá. Essa é a força, 1,34 newtons. O que você vai fazer? Primeira coisa, vai descobrir quanto vale a normal. Para descobrir quanto vale, você precisa descobrir o peso. O peso é massa vezes gravidade. Massa 2, a gravidade 1,6. Ou seja, o peso é 3,2 newtons. Beleza, se é 3,2, concorda que a normal também é 3,2? Guarda aí. Por que eu estou fazendo isso? Porque é algo muito importante. Primeiro, você tem que saber em força de atrito se ela está se movendo ou não. Se ela conseguiu superar a força de atrito estática máxima. O que você vai fazer então? Vai descobrir qual a força de atrito estática máxima. É a normal vezes o coeficiente de atrito estático. 0,2 vezes 3,2, que dá 0,64 newtons. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que se existe uma força que está empurrando maior que 0,64, ele consegue se mover. Ele não tem mais força suficiente para poder ficar aguentando ele ficar parado. Então, nesse caso, 1,34 newtons é maior que 0,64. Ou seja,
Ele se move. Então, se ele se move, isso aqui vai ser útil? Não, a gente só usou isso daqui para saber se ele estava se movendo ou não. Agora a gente sabe que ele está se movendo, certo? Se ele está se movendo, qual é a força que está sendo aplicada nele, além dessa força de 1,34? É a força de atrito dinâmica, ou a força de atrito cinética. É a mesma coisa. Vai ser normal vezes o coeficiente de atrito cinético, que dá 0,32. Ou seja, qual é a força resultante? É aquela que eu estou aplicando menos a força resistente. Força resultante é força menos força de atrito dinâmico, ou cinético. 1,34 menos 0,32. Isso dá 1,02, que é mais ou menos parecido com 1. Qual é a massa? No caso, isso aqui vai ser massa vezes aceleração. A massa é 2. Quando eu passo dividindo, a aceleração é 0,51 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, ele está se movendo e está com aceleração próxima a meio, 0,5, no caso, o item A. Tudo bem? Tenham consciência. Todas as questões de força de atrito, elas basicamente se baseiam nisso. Você vai saber se ele está se movendo, para depois descobrir se ele estiver se movendo, força de atrito cinética. Se ele estiver parado, força de atrito máxima, é essa fórmula. Beleza? Então é isso. Agora é você rachar o bico de fazer questões, ok? Tchau, até a próxima aula. Não sai não, vê mais outras aulas, beleza? Tchau.